Como eu sei que vocês estão gostando bastante dos vídeos de Fortinet, eu vou trazer mais um exemplo aqui para vocês de configuração em cima dos firewalls FortiGate. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como você pode configurar um proxy web explícito dentro da plataforma do FortiGate e como que a gente implementa isso na prática no ambiente de rede aqui dentro do laboratório do IVE. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Então aqui no nosso vídeo de hoje a gente vai demonstrar as configurações de web proxy em cima do FortiGate. É sempre desejável que antes de você fazer esse tipo de configuração você já esteja familiarizado bem com os conceitos de proxy. E para te ajudar nisso eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você, que a gente já falou aqui no canal um pouco sobre o proxy e talvez pode te ajudar a tirar algumas dúvidas. Então se você tem dúvida em relação a esse assunto, dá uma olhadinha no vídeo e depois volta aqui. Essas configurações de proxy no FortiGate é possível a gente fazer através de duas maneiras. Uma delas é através de um Implicit Web Proxy, e esse tipo de configuração a gente não vai abordar no vídeo de hoje. E a segunda maneira é através do Explicit Web Proxy. Explicit porque esse proxy é explicitamente configurado lá no computador do usuário, seja através daquelas fórmulas de config proxy ou mesmo através dos famosos pack files, que a gente vai comentar mais brevemente ao longo desse vídeo. Então existem essas duas maneiras de configurar o proxy no FortiGate. Lembrando que pelo fato do FortiGate ser um Next Generation Firewall, é possível a gente habilitar esse recurso nele e também utilizar o FortiGate, dependendo do caso, é claro, apenas como proxy de rede, que é o que a gente vai demonstrar aqui no vídeo de hoje. Vocês podem ver que na topologia que a gente tem aqui no IVE, a gente tem dois FortiGates. Um FortiGate está operando como firewall de borda, então ele vai fazer a segurança do perímetro da nossa rede, como a maioria dos firewalls faz, porque ele está fazendo aqui a segmentação de zonas trust, que é, por exemplo, uma zona de rede local, com uma zona untrust, que é, por exemplo, uma zona internet. Já o outro FortiGate, a gente vai operar com ele apenas com a função de proxy explícito. E também vale mencionar aqui que as funções de proxy do FortiGate não são apenas válidas para as requisições de HTTP e HTTPS. Você também pode utilizar esses parâmetros para, por exemplo, FTP ou mesmo para e-mail e, é claro, para as funções tradicionais de web. E como que vai funcionar aqui quando a gente botar esse proxy para operar na rede? Bom, geralmente, vamos tirar um print aqui da tela. Quando o usuário quer fazer um acesso na internet, ele vai mandar essa requisição para o gateway padrão dele, que normalmente é o firewall. O firewall vai fazer ali as inspeções para verificar se esse tráfego ele é permitido ou não. Ele vai executar o NAT e, por fim, o tráfego vai sair para a internet normalmente. Esse é o fluxo padrão de uma rede convencional e que tem uma segurança mais básica. No caso do proxy aqui, a gente vai apenas habilitar ele para, por exemplo, requisições HTTP e HTTPS. E como que funcionaria dentro desse cenário? Funcionaria da seguinte forma. Então eu trouxe aqui no Draw.io exatamente esse fluxograma para vocês. Então vamos acompanhar junto comigo, ó. Primeiro, o usuário que já está com o proxy explicitamente configurado no computador dele, no momento de requisitar, por exemplo, um site web, ao invés de mandar direto para o FortiGate, igual a gente viu, ele vai mandar para o proxy de rede. O proxy, por sua vez, como está operando como proxy, vai fazer essa requisição como um cliente lá para o servidor web. Então ele vai segurar ali essa requisição e do ponto de vista do usuário ele vai ser um servidor, e para o servidor web ele vai ser um cliente, vai mandar essa requisição lá para o servidor web. O servidor web vai responder essa requisição, como a gente pode ver aqui, e em seguida o proxy vai redirecionar novamente esse fluxo de dados lá para o usuário. Então vocês podem ver aqui que o nosso proxy ele está operando como o famoso man in the middle, ou middle box, mulher in the middle, homem in the middle, do jeito que você quiser mencionar. Mas o que você tem que entender é que ele intercepta essa conexão aqui
de modo que ele consegue controlar, tanto do ponto de vista aqui do usuário, também quanto do ponto de vista aqui, quando ele está conectando com o servidor. Então, como que a gente vai demonstrar isso aqui na prática? Eu vou acessar o meu FortiGate Proxy, a gente só vai mexer nele aqui, e a gente vai demonstrar como que você vai configurar isso no FortiGate. Então vamos lá, vamos botar aqui a senha dele. Lembrando que os meus FortiGates, eles estão todos dentro da rede 192.168.10/24. Então no momento que a requisição bater aqui no meu proxy, a requisição entra pela interface port 2 e ela também vai sair pelo caso da port 2. Esse é um cenário que você encontra com caixas proxy operando ali como apenas a função de proxy. Mas também é possível você encontrar cenários onde o próprio firewall vai operar como proxy da rede. Eu trouxe uma topologia de exemplo aqui só para mostrar isso para vocês. Então nessa topologia o FortiGate ele opera tanto como segurança de perímetro, fazendo ali a inspeção dos perímetros de zonas de segurança, como também vai operar como proxy da rede. Mas para um efeito de um lab mais completo, eu preferi separar essa função de proxy em FortiGates diferentes, até para mostrar o fluxo partindo ali da nossa rede de uma forma um pouco mais sofisticada, vamos falar assim. Então, para a gente configurar o proxy aqui, a gente entra no FortiGate. Por padrão, essa funcionalidade ela não é habilitada, tá? Então a gente tem que vir aqui em System, Filter Visibility. E aqui em Filter Visibility a gente habilita a função de Web Proxy. Quando a gente habilita a função de Explicit Proxy aqui e aperta um Apply, automaticamente aqui no lado esquerdo aqui as opções vão se atualizar, como por exemplo dentro de Network. Você pode notar aqui que quando a gente abre Network agora aparece Explicit Proxy. Se você remover Explicit Proxy, é de se esperar que quando a gente volte aqui em Network não vai ter mais essa função. Então, basicamente, para habilitar a visibilidade aqui de interface de gráfica, basta clicar aqui. E agora, aqui em Explicit Proxy, a gente faz as configurações dele. Mas antes de a gente fazer as configurações de proxy propriamente dito, a gente tem que vir primeiro em Interface e habilitar a interface que vai escutar essas requisições de proxy. Porque se vocês lembrarem aqui do nosso desenho, a requisição do usuário vai bater aqui no proxy via porta 2, então ele tem que escutar essas requisições através da porta 2 e vai enviar essas requisições também pela porta 2. É claro que eu poderia colocar uma outra interface aqui para fazer o roteamento, mas não é o caso aqui do nosso laboratório. Então aqui na porta 2 do meu FortiGate eu vou entrar aqui, ó, vocês podem ver que ela está com 92.168.1.200, assim como mostra a nossa topologia, ó. E aqui embaixo na porta 2 existe a opção Network Explicit Web Proxy. A gente habilita essa função de modo que agora o firewall vai poder receber essas requisições de Web Proxy através dessa interface. Então a gente clica aqui em OK para confirmar essas configurações e a gente parte lá então para as configurações de Web Proxy. Como eu falei, ele tem mais funcionalidades que não apenas HTTP e HTTPS, como você pode ver aqui que é o FTP. A gente não vai demonstrar no lab de hoje, mas é importante você ver que tem. Quando a gente coloca aqui o Enable, você já pode ver que ele já seleciona a porta 2. Se não aparecer para você, você seleciona a porta que vai escutar o Web Proxy. A porta HTTP padrão é 8080 mesmo do FortiGate quando ele está fazendo essa funcionalidade de Web Proxy. Todas as outras portas aqui, seja HTTPS, FTP, também vão seguir esse mesmo padrão de 8080. Entretanto, você pode especificar aqui da forma como você achar melhor ou da forma como você quiser padronizar dentro do seu ambiente de rede. Você também pode fazer isso para o FTP, como você também pode ver aqui. E a gente tem a opção agora de Packfile, ou seja, Proxy Autoconfig. Muitas empresas preferem trabalhar com Packfile, que é simplesmente você gera o script ali de como que o usuário vai requisitar o proxy, até mesmo o DNS, o FQDN dele, você gera esse arquivo
e instala nas máquinas dos usuários via GPO. E assim é uma forma de você também configurar o proxy para os seus usuários. Então basta fazer o download aqui, você pode dar uma olhada no final como que fica essa configuração, instalar na máquina dos usuários e vai funcionar da mesma forma. Você tem a opção aqui de FQDN Proxy, né, que é a opção de você resolver o nome, que é a forma de você resolver o endereço IP do proxy através do nome de FQDN dele. Aqui a gente tem parâmetros de HTTP, do tamanho, da requisição e da request, etc. Aqui embaixo a gente tem as opções padrões, eu sempre deixo para dar bloqueio, principalmente no Unknown HTTPS Version e também no Default Firewall Policy Action, porque é sempre desejável, né, que a função padrão do Firewall seja bloquear e não permitir para o padrão. Então, ou seja, sempre permita explicitamente o que você quer permitir e todo o resto vai ser bloqueado. Sem mais configurações aqui na parte de Web Proxy, a gente vai simplesmente aqui aplicar e as opções aqui de Explicit Proxy estão finalizadas. Agora nos resta a gente configurar a política que vai ser utilizada nesse Web Proxy. Porque agora o que a gente fez? Primeiro, habilitamos a função no Firewall. Segundo, apontamos a interface que vai receber essas requisições. O terceiro, recebemos ali os parâmetros que vão ser utilizados no Web Proxy. E por fim, a gente precisa utilizar aqui as Proxies Policies. Ou seja, o que a gente vai permitir trafegar ali através do nosso proxy. Então vou vir aqui e colocar um Create New dentro de Policy Objects e Proxy Policies. Eu vou botar aqui o nome para minha policy, eu vou chamar aqui de Policy Proxy. E aqui dentro da Policy Proxy que você define como que vai ser o type ali do seu proxy. Por exemplo, Transparent Web ou Explicit Web, que no caso aqui de hoje é o Explicit Web, que já está escutando as requisições através da porta 2, como a gente fez nos passos anteriores. Aqui embaixo a gente vai definir qual que vai ser a interface de saída do meu tráfego. Muito comum em ambientes de implementação de proxy que a interface que ele recebe o tráfego normalmente vai ser a interface que também vai sair esse tráfego. Mas também existem situações que você pode fazer via roteamento tradicional de forma segmentada. Então o nosso proxy vai ter uma outra interface aqui de camada 3 com firewall ou com roteador ou com, enfim, com equipamento de borda aí que você consegue colocar. Nesse caso, o fluxo vai entrar pela interface 2 e também vai sair pela interface 2. Então o outgoing interface também vai ser a mesma interface ali do enable on. O source, a gente define a origem do meu tráfego, assim como nas políticas de firewall convencionais. Aqui, se vocês olharem no meu IVE, eu tenho 92.16810/24, então eu vou colocar aqui o 92.16810/24 com destino a qualquer coisa que esteja passando lá pelo proxy. Aqui embaixo a gente tem a opção de service, ele já deixa a opção default aqui do Web Proxy, que é a função de Web Proxy que permite todas as portas. Eu não vou mexer nisso agora. Aqui embaixo, é claro, as opções de permit e deny, a gente vai permitir esse tráfego. Em seguida, a gente tem as opções aqui de como que o tráfego vai ser redirecionado lá para a borda da rede. Então, se a gente colocar aqui proxy default, o que vai acontecer? No momento que a requisição bater no meu proxy, o meu proxy vai trocar o endereço IP origem dessa requisição. Eu tenho a opção de utilizar o original source, ou seja, embora o proxy esteja operando como proxy, ele vai manter o endereço IP original do pacote. A gente tem a opção de pool, que é claro, você pode usar um range de endereço. Eu vou deixar proxy default mesmo. A gente tem aqui embaixo as opções de disclaimer. Você tem a opção de disable, que é a opção padrão de disclaimer, que é basicamente não mostrar nada. Tem a opção por by domain, by policy e by user. Basicamente é a forma como você vai mostrar os disclaimers ali no momento que o usuário receber algum proxy baseado na política de segurança que você criar. Logo em seguida a gente tem as opções de Security Profiles, que é basicamente as questões das inspeções,
web filter, antivírus, etc., que você queira implementar dentro desse tipo de serviço. Eu não vou implementar nada, porque é um laboratório simples. Dentro de SSL Inspection, é importante a gente mencionar que se você colocar algum desses aqui, Certificate Inspection, Deep Inspection, o seu proxy ele vai fazer o Decryption SSL, ou a inspeção SSL dos pacotes. Então lembre que se você estiver habilitando isso dentro da sua rede, lembre-se de sempre ou importar o certificado CA para o seu FortiGate, ou importar o certificado CA na máquina dos usuários, de acordo aí do que você esteja usando no FortiGate. Eu vou botar no Special, porque é um laboratório, então não preciso de inspeção nisso, eu também não tenho licença para isso, né? Para a gente botar uma inspeçãozinha maneira aqui para funcionar, para vocês verem. Por fim, eu vou logar todas as sessões e vou dar um OK. Em relação às configurações de proxy, galera, estão finalizadas. O que a gente tem que se atentar é apenas o roteamento, é óbvio. Então o roteamento permanece aqui de forma tradicional, né? Então o meu proxy aqui, o gateway dele vai ser o próprio firewall da rede, tanto que vocês veem aqui que o 92.168.1.1 é o gateway default da minha rede. Outro ponto que vocês também têm que se atentar, e é até por isso que eu fiz o lab dessa forma, é que as regras de policy proxy, elas são totalmente distintas das regras de firewall policy. Tanto que se você vir aqui em firewall policy, ó, vocês vão notar que eu não tenho nada configurado aqui no lado do proxy, eu só tenho apenas configurações de proxy policy. Beleza, finalizado então as nossas configurações aqui no lado do proxy, a gente tem que ir lá no usuário e configurar o proxy aí para ver se vai funcionar. Então o que a gente espera que aconteça? Eu espero que aconteça que o fluxo do usuário com destino à internet, HTTP, HTTPS, bata aqui no meu proxy e do meu proxy seja direcionado lá para o FortiGate. Vamos ver então isso acontecendo na prática, mas primeiro vamos acessar lá o nosso laboratório. Estou dentro aqui do meu PC, vocês podem ver junto comigo que o endereço IP dele é 92.168.1.101, assim como a gente viu na topologia. E para a gente configurar o proxy aqui no Windows, a gente busca aqui no iniciar proxy, alterar configurações de proxy, e a gente tem aqui, ó, ativado usar servidor proxy. Eu já tinha configurado aqui antes, né? 192.168.1.200. Reparem que eu estou colocando 1.200 e não 1.1, porque o proxy da minha rede é esse camarada aqui e não o firewall de borda. Então 1.200, e eu vou fazer as requisições nele na porta 8080. Então ele já está configurado aqui, salvar. Vamos abrir uma página web aqui e vamos ver se vai funcionar perfeitamente. Então eu vou abrir uma página aqui, por exemplo, a do G1, sei lá, g1globo.com, e vamos ver se vai funcionar. E olha lá, galera, o site do G1 está abrindo. Você pode entrar em outro site qualquer aqui, como por exemplo o do google.com.br. Vocês vão ver que o site do Google vai abrir normalmente. Está um pouco lento, porque é um ambiente de laboratório, mas está bem funcional. Vamos ver também agora na prática aqui o Wireshark. Então eu vou capturar aqui os pacotes vindo aqui na porta 2 e também os pacotes aqui na porta 2 do FortiGate. Então é esperado que aqui na porta 2 do proxy eu receba a requisição de vinda e a requisição de ida, e aqui no FortiGate eu receba apenas o endereço IP do meu proxy, porque o proxy vai estar mascarando esse endereçamento IP. Então bora fazer uma captura de pacotes aqui. Vou abrir o meu proxy. Então na captura do Wireshark eu estou fazendo uma captura aqui no lado do proxy e outra captura no lado do gate ali que está fazendo a borda da nossa rede. Repare que as requisições que a gente está fazendo filtro aqui, uma parte delas, ó, eu vejo a comunicação vindo de 92.168.1.101 com destino a 92.168.1.200. Reparem que todas as requisições aqui estão indo na porta 8080, que é a porta de proxy. Então, ou seja, essa ponta aqui da esquerda,
a gente está pegando esse fluxo aqui, ó. Então a gente está vendo o fluxo que está sendo direcionado assim. E já aqui no Wireshark da direita, ó, a gente vê o fluxo entre o proxy e o web server. Reparem que aqui no lado da direita eu não tenho nenhuma requisição aqui de web passando por 92.168.1.101, ou seja, o endereço IP do usuário. A gente apenas vê aqui o endereço IP do proxy. Ó. Vocês podem ver ó, que vocês não pegam nada aqui que seja o 101 e HTTP ou HTTPS. Já quando a gente troca aqui do 101 para 200, que é o IP do proxy, vocês vão ver que a gente tem diversas requisições associadas a ela. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. E se você gostou do conteúdo de hoje, já chega dando aquela voadora no like, se inscrevendo no canal, comentando aqui embaixo sobre vídeos que vocês querem ver para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis.